Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelo final de semana que se passou, pelo repouso que tivemos, pela oportunidade que tivemos de participar das nossas igrejas e pedimos a tua bênção sobre esta nova semana. Abençoe os nossos trabalhos, nossos estudos, tudo o que fizermos, que nós possamos aproveitar as oportunidades para falar de Ti e da salvação para as pessoas que encontrarmos. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 6, que diz assim: Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, tem um ditado ou um pensamento que diz que a gente nunca sabe direito o que um juiz vai determinar em sua sentença, porque em muitos casos depende da interpretação do juiz da questão levantada. O apóstolo Paulo está tratando de vários problemas na igreja de Corinto, mas que servem de exemplo para a nossa vida hoje. Ele já repreendeu os cristãos de Corinto pelo modo que vivem, a imoralidade sexual que estavam vivenciando. Já repreendeu por causa da convivência e imitação das atitudes pecaminosas do mundo de sua época que o povo de Deus estava fazendo, e agora fala de outro problema que lhe foi levantado. Os cristãos de lá não conseguiam se entender em questões básicas, materiais de relacionamento uns com os outros, e acabavam levando os problemas aos tribunais seculares para serem resolvidos. Paulo diz que se eles não conseguem resolver entre eles questões da vida terrena que ficarão aqui quando morrerem, como vão tratar de questões espirituais e eternas? Diz assim Paulo: quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Paulo afirma que é um mau exemplo quando cristãos levam outros cristãos aos juízes porque não conseguem se entender em questões materiais. Mas não são irmãos na fé? E Jesus não nos ensinou que devemos nos entender com humildade e amor e procurar resolver as questões sem precisar levar aos juízes? Como dois cristãos, irmãos na fé, vão participar de um culto a Deus se estão em briga judicial? São questões éticas muito relevantes e atuais também. Lembro do que Jesus disse em Mateus 5, 23 a 26. Portanto, se vocês estiverem oferecendo no altar a sua oferta a Deus,
e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Também lembrei de Jesus quando esteve frente a frente com Pilatos, o governador romano. Ele foi acusado de várias coisas, mas não abriu a sua boca em sua defesa, porque ele sabia em primeiro lugar que era inocente, e ele sabia que precisava passar pelo sofrimento e morte na cruz para nos salvar. Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus e tendo todo o poder de Deus em sua mão, não usou o seu poder para se livrar da cruz. Pelo contrário, ele se deixou humilhar, bater, maltratar, ferir e matar, porque ele nos ama e esse era o jeito de nos salvar. Jesus Cristo aguentou toda a ira e castigo eternos de Deus sem merecer, porque ele era perfeito e justo, mas aguentou tudo de ruim no lugar de cada ser humano, pagando os pecados de todos os seres humanos e recebendo em nosso lugar o castigo eterno de Deus pelos nossos pecados, e tudo isso por amor, para nos salvar e nos ter com ele nos céus. Gálatas 3, 13 a 14 diz: porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como diz as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Jesus Cristo aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Paulo então diz para os cristãos de Corinto que era vergonhoso um cristão ir contra o outro ao tribunal, mostrando que a fé e o amor que diziam ter em Cristo não conseguia resolver diferenças e conflitos em coisas deste mundo, e querendo eles falar que buscavam as coisas do céu. Pensei agora, como Jesus Cristo resolveu o nosso problema do pecado e da condenação eterna no inferno. Ele se entregou à humilhação, ao sofrimento e à morte na cruz em nosso lugar. Ele levou sobre si mesmo o nosso castigo eterno. Ele deu a sua vida para que nós não morrêssemos no inferno. Se Cristo fez isso para a nossa salvação, como nós cristãos não conseguimos nos entender em coisas que Paulo chama de pequenas, que são os problemas materiais desta vida, será que não deveríamos seguir o exemplo de Cristo e vivermos por amor verdadeiro a Deus e às outras pessoas em tudo? Estimado irmão e irmã, lógico que não é errado você procurar seus direitos na justiça secular. O que Jesus e Paulo nos dizem é que é muito melhor e mais cristão, especialmente se os dois envolvidos forem cristãos, se conseguirem resolver a questão conversando entre si, perdoando um ao outro e chegando a um consenso por amor. Porque ainda somos pecadores e temos questões que pensamos diferentes uns dos outros. Precisamos de alguém que decida quando não há entendimento, que é um juiz. Faz parte dessa realidade que vivemos. Mas Paulo, também Jesus, diz que é melhor não precisar chegar até lá, porque dará incomodação e é um mau testemunho cristão. Mas eu pensei também em outra coisa agora. Como nós somos rápidos e dedicados em resolver questões desta vida que envolvem dinheiro e bens materiais, não é? Mas como nós somos lentos e desleixados em questões espirituais e da salvação das pessoas.
Brigamos ardentemente por dinheiro e bens materiais, mas não sentimos nem tristeza pelas pessoas que estão vivendo e morrendo sem Jesus e indo para o inferno eterno. Quem sabe nós aprendamos hoje com o apóstolo Paulo duas coisas. Primeira, procuremos resolver as questões com as pessoas, especialmente se elas forem também cristãs, conversando, se entendendo, perdoando, para não precisarmos levar as questões a um juiz. Mas, se não tiver entendimento, então que os juízes decidam, que é a função deles. Segundo, vamos dar mais importância às questões mais importantes da vida, como a meditação da Palavra de Deus, a oração, o participar da igreja e o viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua Palavra. E vamos nos dedicar também com muito trabalho, com muita dedicação de dons, de tempo e de bens, para fazer a coisa mais importante do mundo, salvar pessoas pela pregação da Palavra de Deus. 1 João 4, 15 a 21 diz assim: todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, senão amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos em primeiro lugar porque o Senhor nos ama tanto. O Senhor nos perdoa, nos aceita, mesmo nós sendo pecadores. Que à luz do teu amor nós também possamos amar a Ti acima de todas as coisas, amar a Tua palavra, a oração, a igreja, e que possamos amar as outras pessoas, que possamos nos dedicar a salvar pessoas pela pregação da Tua palavra, que juntos da igreja possamos resolver as questões desta vida, sempre pensando que esta vida é passageira e tudo de material vai ficar aqui quando morrermos, mas tem uma vida eterna esperando por nós. Que nós possamos viver no Teu amor. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.